E na posição número 10, Víctor Aristizábal, maior artilheiro da história do Atlético Nacional e do futebol colombiano, com cerca de 350 gols marcados, começou justamente na Máquina Verde no ano de 1989. Em 1991, conquistou seu primeiro título no Campeonato Colombiano. Foi vendido ao Valência da Espanha em 1994. Sem agradar, foi emprestado ao Blackburn e logo em seguida retornou ao Atlético. Em sua chegada, sagrou-se novamente campeão do Campeonato Colombiano e teve uma grande participação na Libertadores de 1995. No ano seguinte, transferiu-se para o São Paulo, onde editou boas duplas, primeiramente com Dodô e depois com França. Em 1998, trocou o São Paulo pelo Santos, tendo um bom início no time ao conquistar a Copa Conmebol. Uma grave lesão no joelho afastou o craque por 6 meses dos gramados, fazendo-o perder o restante do ano. Assim que se recuperou, foi barrado por Emerson Leão e, consequentemente, deixou o clube, acertando sua volta ao Atlético Nacional. Dando sequência à sua peregrinação no futebol, jogou no Deportivo Cali e no Vitória da Bahia, tendo grande destaque no Campeonato Baiano de 2002. Chegou no Cruzeiro em 2003, onde teve a melhor fase da sua carreira, ao lado de Alex e David. Brilhou no time que conquistou a Tríplice Coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, fazendo muitos gols e escrevendo seu nome na história da Raposa. Ainda jogou no Curitiba e novamente no seu time do coração, o Atlético Nacional, aonde encerrou a sua carreira em 2007 e foi considerado pela maioria da torcida como o jogador mais importante da história do clube. Com a seleção colombiana, Vítor disputou Copas de 1994 e 1998, sem anotar gols. Seu grande momento foi a Copa América de 2001, no qual foi campeão da competição e artilheiro com 6 gols. E na nona posição, Ivan Córdoba, zagueiro que mostrou que a altura nem sempre é o segredo para se dar bem na posição. Com apenas 1,73 m, Ivan foi um zagueiro de muita qualidade, pois marcava muito bem, era veloz e tinha incríveis antecipações, inclusive levando a melhor que atacantes de 1,85 m na bola aérea. Sua impulsão era fascinante, chegava perto dos 40 centímetros mesmo estando parado. Foi o autor do gol do grande título da história colombiana, a Copa América de 2001, assim como capitão do elenco. Também integrou o grupo que disputou a Copa de 1998, em 73 jogos, pelo Los Cafeteros, marcou 5 gols. O primeiro time da carreira de Córdoba foi o Deportivo Rio Negro, pequeno clube da cidade natal. Em 1997, transferiu-se para o Atlético Nacional, ganhando grande destaque na América do Sul. Sua próxima equipe foi o São Lourenço, onde viveu ótima fase e até marcou 8 gols nos 2 anos que ficou na Argentina. O Inter de Milão fez uma excelente proposta para o jogador e o time de Buenos Aires, que em acordo mútuo resolveu vender o atleta. Defendeu o clube milanês por 12 anos, conquistando 15 títulos, dentre eles a UEFA Champions League 2009-2010 e o Mundial Interclubes 2010, e 5 vezes o campeonato italiano. Tornou-se grande ídolo da torcida do Inter, principalmente por ser sempre um jogador raçudo, profissional e dedicado. Atuou em 455 partidas pelo Internazionale, sendo o 10º jogador com mais números de presenças. Anunciou sua aposentadoria no ano de 2012. E na 8ª posição, Leonel Álvares, um volante de muita bravura, raça e coragem. Era um carrapato na marcação, mas também tinha um bom passe e um chute muito forte. Foi apelidado de Leão pela torcida colombiana, principalmente por sua raça, mas também por sua cabeleira. Ele parecia como uma juba. Disputou 101 partidas por sua seleção, sendo o segundo atleta que mais vezes jogou. Esteve no grupo que chegou como um dos favoritos para a Copa de 1994, mas que com erros infantis foi eliminado na fase de grupos. Em clubes, foi um verdadeiro andarilho, mas teve grande destaque no Independiente de Medellín, time onde iniciou e atuou em quase 200 partidas. Jogou também no Valladolid, foi sua única equipe na Europa. Jogou também no Atlético Nacional, clube pelo qual conquistou uma vez o Campeonato Colombiano e uma Libertadores da América. E jogou também no New England Revolution, time dos Estados Unidos.
Como treinador, Álvares fez um ótimo trabalho no seu clube do coração, o Independiente de Medellín, sendo campeão do Campeonato Colombiano de 2009. Também dirigiu a Colômbia no ano de 2011, mas com fraco desempenho foi trocado por Peckerman. E na sétima posição, Radamel Falcão Garcia, conhecido simplesmente como Falcão. Nasceu em Santa Marta, Colômbia, em 10 de fevereiro de 1986. Desde jovem, ele mostrou um talento excepcional para o futebol e não demorou muito para que seu nome começasse a ganhar destaque no cenário esportivo. Falcão começou sua carreira nas categorias de base do Milionários, em Bogotá. Porém, foi no River Plate da Argentina que ele realmente despontou como uma promessa do futebol. Sua passagem pelo River, onde chegou aos 15 anos, foi marcada por gols importantes e conquistas. Em 2009, Falcão se transferiu para o Porto, de Portugal. Foi aqui que ele se consolidou como um dos principais atacantes da Europa, ajudando o clube a conquistar a Liga Europa e vários títulos nacionais. O auge da carreira de Falcão veio com a sua transferência para o Atlético de Madrid em 2011. Pelo clube espanhol, ele se tornou uma máquina de fazer gols, levando o Atlético a conquistas memoráveis como a Liga Europa de 2012 e a Supercopa da UEFA. Infelizmente, a carreira de Falcão também foi marcada por desafios. Lesões graves interromperam seu crescimento, especialmente antes da Copa do Mundo de 2014, quando ele ficou de fora devido a uma lesão no joelho. Mas, como um verdadeiro guerreiro, ele sempre voltou com força total. Após deixar o Atlético, o Falcão passou por grandes clubes como Manchester United e Chelsea na Premier League, além do Mônaco na França, onde ele voltou a brilhar. Recentemente, ele defendeu as cores do Galatasaray na Turquia e Rayo Vallecano na Espanha, e atualmente está de volta ao Milionários em Bogotá. Falcão é também um ícone na seleção colombiana. Ele é o maior artilheiro da história da Colômbia e teve participações importantes em Copas do Mundo e Copa América. Falcão Garcia é muito mais do que apenas um grande jogador. Ele é um símbolo de determinação, superação e paixão pelo futebol. Sua carreira, marcada por altos e baixos, é um exemplo para todos aqueles que amam o esporte. E na sexta colocação, René Higuita, terceiro goleiro que mais balançou as redes na história, somando 41 gols, 37 de pênalti e 4 de falta. René tinha um jeito único de jogar futebol, na qual saía jogando com dribles e passes arriscados ao repor a bola em jogo. Tinha muita habilidade e conseguia fazer fila às vezes, driblando e tabelando com seus companheiros até o ataque. Também cometia erros ao realizar essas jogadas, como na Copa de 1990, onde ao tentar driblar o camaronês Roger Milla, foi desarmado e sofreu um gol. Com apenas 1,76 m, era considerado baixo para um goleiro, mas tinha muita elasticidade e impulsão. Atuou por muitos clubes em sua carreira, mas teve maior destaque no Atlético Nacional, onde jogou quase 200 partidas, conquistou a Libertadores de 1989 e um campeonato colombiano. O Real Valladolid é o único clube europeu que defendeu, e o Milionários, seu primeiro clube. Pela seleção, Higuita disputou apenas a Copa de 1990, não esteve na Copa de 1994, porque um ano antes foi acusado de participar de um crime e cumpriu pena de 6 meses. Após provar a sua inocência, foi indenizado pelo governo, mas, fora de forma, não foi convocado pelo treinador Francisco Maturana. Foi novamente convocado por Los Cafeteros após o Mundial de 1994, praticando um dos lances mais memoráveis da história do futebol, a defesa escorpião, em um amistoso contra a Inglaterra. René também colecionou polêmicas dentro e fora de campo, como a suspensão por uso de substâncias proibidas e a amizade com Pablo Escobar, e a participação de diversos reality shows na TV colombiana. E na quinta posição, Willington Ortiz, considerado por muitos como o melhor jogador da história do seu país. Era um atacante habilidoso, raçudo e extremamente veloz. Iniciou no Milionários no ano de 1972. Seu primeiro jogo foi em Porto Alegre, diante do Internacional, partida na qual marcou o gol da vitória da sua equipe. Nesse mesmo ano, conquistou seu primeiro título, o Campeonato Colombiano. Permaneceu no clube até 1979, vencendo outra vez o maior campeonato de futebol do seu país. Disputou mais de 300 jogos pelo Milionários, marcando cerca de 90 gols. Atuou 2 anos no Deportivo Cali, mostrando uma regularidade incrível.
Seu próximo e último destino foi o América de Cali, onde Ortiz consagrou sua carreira com atuações de gala e conquistas. Apelidado de O Foguete, comandou a equipe que venceu 4 vezes o Campeonato Colombiano, 1983, 84, 85 e 86, e que chegou até 3 finais da Libertadores consecutivas, 85, 86 e 87. Porém, infelizmente, perdeu as 3. Teve boas atuações também pela seleção colombiana, principalmente nos Jogos Olímpicos de 1972 e na Copa América de 1975. Porém, nesse período, seu país não conseguiu se qualificar para nenhuma Copa do Mundo. Desde que se aposentou, o Wellington comandou equipes sub-17 na Colômbia, revelando bons jogadores. Participou de programas de televisão e reality shows na TV colombiana e hoje vive sossegado com sua família em Cali. Na quarta posição, Faustino Asprilla. Começou sua carreira no Cúcuta em 1988, destacando-se por sua extrema velocidade, habilidade e poder de finalização. Mudou-se para o Atlético Nacional no ano seguinte, conquistando seu primeiro título, a Libertadores. No final do ano, disputou o Mundial de Clubes, perdendo para o Milan na prorrogação. Permaneceu até 1992, sendo um dos grandes destaques do clube, que também foi campeão do Campeonato Colombiano de 1991. Foi comprado pelo Parma, participando de um dos melhores momentos da história da equipe, que decretou falência recentemente. Marcou 25 gols em 3 temporadas, tendo sua melhor fase individual na carreira. Ganhou uma Copa da Itália, 2 Copas da UEFA e foi vice-campeão da Série A. Seu próximo clube foi o Newcastle, clube pelo qual viveu altos e baixos, variando de partidas muito ruins e também hat-tricks contra o Barcelona. Retornou ao Parma em 1998, não conseguindo repetir as atuações do passado. Pela parceria entre Parma, Palmeiras e Parmalat, o colombiano desembarcou em São Paulo para jogar no clube alviverde, atuando mais como um segundo atacante. Participava mais da criação das jogadas do que das finalizações. Ficou no Verdão por 2 temporadas e sagrou-se vencedor do torneio Rio-São Paulo de 2000 e da Copa dos Campeões. Foi também vice-campeão da Libertadores. Ainda nesse ano, defendeu o Fluminense, sem obter muito sucesso. Já veterano, rodou a América por clubes como Atlante do México, Atlético Nacional, Universidade do Chile e Estudiantes de La Plata. Com a seleção colombiana, Faustino sempre teve atuações convincentes. Disputou a Copa de 1994 e a Copa de 1998, marcando 20 gols em 57 partidas. E na terceira posição, James Rodrigues. É um talentoso meio-campista colombiano que ganhou destaque internacional por sua habilidade técnica, visão de jogo e precisão nos chutes de longa distância. James começou sua carreira profissional no Envigado, da Colômbia, em 2006, com apenas 14 anos. Em 2008, ele se transferiu para o Banfield, na Argentina, onde se destacou e rapidamente chamou a atenção de clubes europeus. Em 2010, James assinou com o Porto de Portugal, onde conquistou títulos importantes, incluindo a La Liga Europeia em 2011. Seu desempenho impressionante o levou ao Mônaco, na França, em 2013. No ano seguinte, após ser artilheiro da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, com 6 gols, James foi contratado pelo Real Madrid. No Real Madrid, James viveu altos e baixos, conquistando títulos como a La Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, mas também enfrentando períodos de menor protagonismo. Em 2017, foi emprestado ao Bayern de Munique, onde teve bons momentos. Após retornar ao Real Madrid, ele se transferiu para o Everton, da Inglaterra, em 2020, e depois para o Al Rayyan, do Catar. Recentemente, James Rodrigues se transferiu para o São Paulo Futebol Clube, no Brasil, em julho de 2023, onde teve uma passagem apagada, apesar de ter jogado muito bem na seleção colombiana, onde contribuiu muito para chegar até a final da Copa América de 2024. Atualmente, foi transferido para o Rayo Vallecano, na Espanha. James também é uma figura central na seleção colombiana, onde tem sido peça-chave em várias competições internacionais. Sua carreira é marcada por grandes momentos e uma habilidade inquestionável. Na segunda posição, Fred Rincón. Conhecemos a forma de jogar desse grande volante aqui no Brasil, atuando por Palmeiras e Corinthians principalmente.
Contudo, antes de se tornar um dos maiores atletas nessa posição, Rincon começou como um meio atacante, quando do início de sua carreira vestiu as camisas de Tolima, Independiente de Santa Fé e América de Cali. Disputando competições colombianas, Fred conquistou uma Copa da Colômbia quando jogava pelo Santa Fé e 2 vezes o Campeonato Colombiano, atuando pelo América, onde foi ídolo da torcida, com os altos investimentos da Parmalat e do Palmeiras. O meia se interessou em atuar no clube alviverde, acertando o contrato em 1994, após um bom Paulistão, na qual foi campeão. Foi vendido ao Napoli. Fez uma ótima temporada no time italiano, marcando 7 gols e participando de quase todas as partidas do time. No ano seguinte, foi contratado pelo Real Madrid. Rincon alegou sofrer com racismo de dirigentes, colegas e torcedores, além de um estilo de vida na qual não se adaptou. Após apenas 14 partidas, deixou o clube, retornando para o Palmeiras, e em 1997 trocou o Verdão pelo principal rival, o Corinthians. Tornou-se um dos maiores ídolos da história do Timão, sendo campeão do Brasileirão em 2 oportunidades, 1998 e 1999, no Paulistão, 1999, e do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, sendo também o capitão do time nessa última competição. Já veterano, jogou por Santos e Cruzeiro, fracassando. 3 anos depois de anunciar sua aposentadoria, retornou aos gramados para defender novamente o Corinthians, porém com falhas comprometedoras. Foi dispensado. Com a seleção colombiana, Fred teve grandes momentos, disputando as Copas de 1990, 1994 e 98. Esteve em campo 84 vezes e marcou 17 gols. Rincon teve algumas experiências como técnico de futebol, comandando times do interior de São Paulo e equipe sub-20 do Corinthians. Fred Rincon também chegou a estar preso por associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Recentemente, Fred Rincon faleceu após o envolvimento em um acidente onde foi atingido por um ônibus na cidade de Cali. E chegamos à primeira colocação, Carlos Valderrama. Jogador de incrível visão de jogo, habilidade e proteção de bola. Grande símbolo da geração colombiana que chegou a ser credenciada como uma das favoritas para as Copas de 90 e 94. Também esteve na Copa do Mundo da França em 1998. É o jogador que mais vezes atuou por Los Cafeteros, com 111 partidas e 11 gols anotados. Sempre adotou uma cabeleira diferenciada, cachos vastos e loiros. Seu primeiro clube foi o pequeno Unión Magdalena. Em seguida, jogou um ano pelo Milionários e em 1985 foi para o Deportivo Cali, onde tornou-se um ídolo mesmo sem ganhar competições. Em 1988, teve sua primeira oportunidade na Europa, defendendo as cores do Montpellier, da França. Valderrama brilhou no clube francês, conquistando a Copa da França de 1990 e dando uma enorme quantidade de passes para gols. Junto do seu companheiro de seleção e amigo Higuita, acertou sua transferência para o Valladolid, tendo uma temporada regular na Espanha. Em 1992, retornou à Colômbia, onde atuou primeiramente pelo Independiente de Medellín e, em seguida, pelo Júnior Barranquilla. Foi pelo Júnior que Carlos obteve seus únicos títulos em seu país, vencendo o Campeonato Colombiano de 1993 e 1995. Com a criação da MLS nos Estados Unidos, Valderrama recebeu boas propostas e aceitou jogar no Tampa Bay Mutiny, sendo o primeiro campeão da competição em 1996. Venerado pelo povo norte-americano pelos seus espetáculos com a bola nos pés, permaneceu jogando no país até o final da sua carreira, em 2004.